Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora vir nos ensinar através de Teu Espírito. O Senhor venha me dar poder também para que eu possa trazer a mensagem com clareza e poder esta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos retornando então à segunda parte do nosso trecho final, nosso tema final na vida de Davi, onde estamos vendo as dificuldades do crescimento cristão. As dificuldades do crescimento cristão. Todo esse último episódio aqui na vida de Davi é um pouco vexamoso para ele. Foi algo que ele fez, ou foi responsável por fazer, e morreram cerca de 70 mil pessoas. Não foi pouca coisa, não foi pouca gente. E mesmo agora, no final da sua vida, já cronologicamente, faltando 2 anos para ele falecer fisicamente, ele ainda está tendo problemas, ainda está tendo dificuldades relacionadas ao seu crescimento espiritual. E nós vimos semana passada que nós sempre estamos crescendo. Então não adianta o fato, quantos anos você tem, quantos anos você tem na fé, quantos anos você tem de crente, você e eu, nós sempre vamos estar crescendo. E consequentemente nós sempre vamos estar gerando alguma espécie de atrito, sempre estaremos tendo alguma espécie de dificuldade em crescimento, porque nós não paramos de crescer. Nós não paramos de aumentar. Agora, eu mencionei o seguinte: a gente pode crescer para cima, a gente pode crescer para baixo. E ambos trazem consigo o seu conjunto de dificuldades. E nós já vimos que, na semana passada, que o que acontece é que, ao passo que nós crescemos, ao passo que nós nos aproximamos mais de Deus, Deus ele muda os critérios, ele se torna mais rigoroso do modo como ele trata e como ele cobra coisas daqueles que estão mais tempo na fé, aqueles que estão mais próximos dele. Então, muita coisa que outrora Deus deixava passar, fazia vista grossa talvez, hoje ele não faz. E claro, isso é feito com justiça e de modo bem individual. Então, muita coisa que talvez você possa passar despercebido. Não é que Deus não percebe, mas ele não vai talvez agir da mesma forma como julgaria, por exemplo, a mim, por eu ser mais experiente na fé, ter mais tempos na fé, etc. e tal. Então, Deus vai usar um critério mais rigoroso comigo do que com você, do que com alguém que chegou na igreja ontem, por exemplo. Então, Deus usa critérios diferentes de acordo com o nosso crescimento e conhecimento dele. Isso, é claro, faz parte da justiça de Deus. Deus é justo. Deus não vai cobrar o mesmo de você que ele cobra de mim, visto que eu tenho mais experiência, que eu tenho mais... supostamente eu espero mais crescimento, eu tenho mais sabedoria, a gente espera, né? Então Deus não tem como cobrar alguém de modo igual se tem esses parâmetros diferentes, não seria justo. Seria como eu pedir que o irmão Manuel e o irmão Júnior pegassem a mesma carga, colocar aqui um peso de 100 quilos e falar, agora levante os dois, aí o Júlio não consegue levantar, e você é um fracasso, você não levantou esses 100 quilos, e o irmão Manuel levanta, e ele é o herói, porque ele levantou 100 quilos. Bom, para alguém nessa altura do irmão Manuel, 100 quilos não é tanta coisa assim, já para o Júnior é algo impossível. Então, Deus usa critérios diferentes, porque ele é justo, e nós temos que entender isso de como ele trabalha. Mas hoje nós vamos ver algumas coisas, e o interessante que eu quero que você note hoje é o seguinte, não só hoje, mas no restante do estudo, note quão pequenas, aparentemente pequenas coisas são que Davi comete e quão grande é a consequência. Nós vimos aqui, semana passada, ele fez o quê? Ele mandou contar ao povo.
E por causa disso, Deus falou, escolha, derrota na batalha, fome ou peste. Aí você pergunta, mas pastor, várias vezes na Bíblia Deus manda o povo ser contado. Tem um livro inteiro chamado Números, onde nada mais é do que numeração. Quantos tem disso, daquilo, dessa tribo, daquela tribo. Por que agora? Só porque Deus então, só porque Davi agora contou, está todo mundo aperreado e Deus está mandando um monte de gente morrer. Por que isso? Pois é, parece uma coisa pequena, mas Deus, e de fato mas Deus está julgando com maior rigor. E nós vamos ver o porquê isso é exatamente. Então, olha comigo no versículo 1, nós vamos ver aqui algumas coisas de qual Davi foi culpado e julgado. Versículo 1, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Tá? Vamos parar aí e vamos ver. A primeira coisa é o seguinte, Davi foi culpado de se acomodar. Davi foi culpado aqui nesse episódio todo de se acomodar, ficar complacente, acomodado, descansado. Ele, para a gente entender direito o porquê desse episódio todo, entendeu? A reação de Deus, nós temos que entender, e eu apontei isso na semana passada, mas fala claramente aqui que Deus estava, se incitou, Deus está virado contra Israel. Mas nós lemos aqui, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Então ele incitou, ele levantou, digamos assim, Davi. Mas Deus ficou irado, a ira dele se acendeu, não foi contra Davi. Foi contra Israel, foi contra o povo. Tudo bem, Davi era o rei, Davi era o líder, mas ele ficou, Deus se tornou a acender a ira dele contra o povo. Então, 70 mil mortes, aí você imagina quantas famílias foram afetadas. E se você contar quantas famílias, aí você vê quantas pessoas no total. 70 mil foram os que morreram, mas os que foram impactados foi muito mais. Muito mais. Você contar aí, um desses 70 mil poderia ter sido um pai, consequentemente vai afetar uma esposa, os filhos, os irmãos, os pais dele, o patrão dele, os amigos dele. Então, se você começar a multiplicar 70 mil mortes e o impacto que isso causa num país, não é difícil ver que mais de 1 milhão de pessoas, provavelmente, é claro, apenas uma estimativa, mas um enorme número de pessoas foram diretamente afetadas por essas mortes. É claro, talvez deu azar que morreu todo mundo na mesma família, tudo bem, mas assim, a gente pode ver que 70 mil não foi o número dos impactados, foi o número dos mortos. E quando você vê então o impacto que isso teve na sociedade, na nação como um todo, foi muito grande. E Deus então estava irado, e muito irado, porque morreram 70 mil pessoas, então ele levantou Davi. Agora, vamos tentar entender o seguinte, Deus conhecia Davi muito bem, claro, e Deus sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, como Deus sabia qual era o ponto fraco de Davi, e Deus sabia que Davi iria cair nessa tentação. Então veja bem, não foi que ele mandou a tentação, não foi que ele mandou uma tentação que Davi não conseguiria suportar, mas ele deu uma tentação sabendo que Davi não iria suportar, não iria buscar o escape, como nós já falamos, mas ia cair nessa tentação. Ele permitiu que isso acontecesse e, como resultado disso acontecendo, gerou então a consequência que foram essas 70 mil mortes. E Davi se recuperaria e de fato se recuperou desse deslize, digamos assim. Ele viria a ver o seu erro, como nós vimos, e quando Deus deu a escolha para ele, tudo escolha ruim, mas quando Deus deu a escolha para ele, ele decidiu fazer o que? Ele falou assim, olha, eu não vou me colocar na mão de doença, ou na mão do inimigo, ou fome a gente já teve uma, eu vou me lançar na mão de Deus, e vou escolher a doença, quem sabe Deus tem misericórdia. Então, Davi aprendeu a lição, ele se recuperou dessa queda, agora o povo sofreu. E era o alvo de Deus de disciplinar. Ele estava irado, justamente irado com o seu povo. Mas tudo isso começou com o quê? Com a nação que estava irando a Deus, através da desobediência, da rebeldia, da displicência.
Agora veja bem, a última vez que Deus ficou irado com o povo, vocês lembram quando é que foi? Alguns capítulos atrás, nós lidamos com aquele episódio onde houve uma fome na terra e que morreram quantas mil pessoas? 3.000 pessoas morreram. É muita gente. Só que agora são quantas? 70.000. Aumentou um bocado. Mas a última vez que Deus está virado com o seu povo foi na questão dos gibeonitas. E por que Deus ficou irado? Se você se lembrar, foi porque Saul saiu massacrando os gibeonitas e ninguém ligava. Ninguém fez questão. Davi não fez questão, o povo não fez questão. Ninguém ligou. Desse ultraje, dessa injustiça que havia ocorrido, havia décadas e ninguém, achou nada demais. Abre um parênteses aqui. Quando uma nação começa a fazer vista grossa às injustiças cometidas nela e ninguém faz nada, não pense que Deus esquece, não. Passaram-se décadas, lembre-se, Davi aqui já era rei há mais de 30, 40 anos, Saul fez isso quando Saul era rei, ou seja, passaram décadas, e Deus só esperando alguém fazer alguma coisa a respeito. Alguém interceder, alguém tentar trazer a justiça, buscar fazer reparos, nada. Aí Deus falou, sabe uma coisa? Chega, vou mandar uma fome. E mesmo com a fome, passaram-se 3 anos. E ninguém fez nada. Ninguém nem sequer se perguntou, foi para Deus e falou, Deus, o que está acontecendo? Por que estamos com esse problema? Ah, pastor, mas o rei Davi foi. Davi foi depois de 3 anos, gente. Ele como rei, 3 anos, o povo morrendo de fome, sem comida na terra, ele não fez nada, não buscou a Deus, não buscou o profeta, não buscou o sacerdote, simplesmente não fez nada. Depois de 3 anos é que eu vou perguntar a Deus. Aí Deus falou, foi por causa disso, disso e disso, e precisa acontecer assim, assim, assim. Eles cumpriram, alguns filhos de Saul foram enforcados, e assim que foi feito o que Deus pediu, a fome acabou. Cessou a disciplina, tudo voltou ao normal, e tanto ao normal voltou, e o normal não era muito bom pelo jeito, que agora Deus está irado de novo. Parece que o povo de Israel não havia aprendido com aquela disciplina. Eles não haviam aprendido a lição. E assim que eles trataram do problema, e Deus retirou a disciplina, eles reverteram e voltaram aos seus velhos caminhos de complacência, indiferença, rebeldia e desobediência. Então, mais uma vez, a gente lê aqui no capítulo 1, a ira do Senhor se tornou. O que quer dizer se tornou? Voltou. Ou seja, não era a primeira vez. Aqui está fazendo referência direta à primeira vez que Deus ficou irado e mandou aquela fome de 3 anos. Então, passou aquele episódio, tudo voltou ao normal, mesmo o lenga-lenga espiritual de sempre, e Deus voltou, tornou a irar contra o seu povo. Agora, com isso em mente, veja como a leitura do versículo fica. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Contra eles. Por que contra eles? Davi mandou numerar o povo. O que isso tinha a ver contra o povo de Israel? Bom, seja lá o que for, foi contra pelo simples fato que 70.000 pessoas morreram devido a isso. Então veja bem, Davi saiu ileso, Davi não ficou doente, que a gente sabe, não morreu ninguém na casa dele. Ele se recuperou, nós sabemos isso também pelo texto, ele voltou às boas graças de Deus. Então, no frigir dos ovos, Deus incitou Davi contra o povo, permitiu que Davi fosse colocado numa posição onde ele iria fazer uma coisa a qual Deus teria que julgar, mas o peso do julgamento cairia sobre o povo. Diferente de outras vezes, quando o peso do julgamento caiu sobre Davi. Por exemplo, quando o seu filho, com Batseba, o primeiro, antes de Salomão, claro, morreu. Ele falou, você está perdoado, mas o seu filho vai morrer. O grosso julgamento caiu sobre quem? Sobre Davi, o seu filho morreu. E depois Absalão morreu. E depois a caixa pegou fogo. E depois outros filhos seus morreram. Então veja, aqui não. O problema aqui, Deus não está tratando com Davi. Deus está tratando, ele voltou a se irar contra
o povo de Israel. Então aqui Davi é apenas um acessório, uma ferramenta para trazer a vontade de Deus, no caso, uma lapada boa, no povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel não aprendeu a lição na primeira vez. Continuavam com sua complacência, sua displicência, seu desinteresse, sua frieza espiritual. Então Deus falou, bom, não aprendeu a lição? Então vamos repetir a dose. Só que agora, em vez de 3 lapadas, vocês vão receber bem mais. Em vez de ser pouco castigo, agora o castigo vai ser maior. Vai doer mais. Agora vão morrer 70 mil pessoas. Gente, nós temos que aprender. Vamos aprender na primeira lição. Olha, sempre que Deus traz uma situação em nossas vidas, não é para a gente fazer cara feia e dizer, eu aguento, eu sou homem, eu sou forte. Se você não for homem, não diga isso, mas entendeu? Eu sou forte, eu vou aguentar, eu vou superar, eu vou atravessar essa aprovação. Gente, a aprovação que Deus manda não é para você superar, não é para você aguentar, não é para você fazer careta e engolir o remédio, não. Deus manda aprovação com um motivo apenas, para nos mudar. Para nos mudar. Deus permite aprovação na nossa vida, para que aquela aprovação venha a nos mudar, nos moldar, nos melhorar. Deus manda aprovação, não fique, eu vou aguentar, não, isso eu aguento. Esse espinho na carne eu aguento, essa cruz eu carrego, esse fardo eu levo. Gente, que levar leve, mas não é esse o propósito. E o que acontece é que, enquanto você carrega o fardo, dizendo eu aguento, e se recusa a mudar, Deus fala, aguenta? Deixa eu botar um pouquinho mais então. E agora, aguenta? Aguento. Aguenta, tá bom, bota um pouquinho mais. Alguém me ajuda a levantar aqui? Estou brincando. Então Deus vai aumentando, Deus vai aumentando, até você estar na panqueca no meio do chão. Deus não é justo. Deus é justo e Deus faz isso porque Ele nos ama, Ele quer nos mudar, Ele quer nos moldar. Então a aprovação não é para chatear a gente, não é vingança. Eu vou pegar eles. Não, Deus não trabalha assim. Deus permite dificuldades para nos mudar, para que a gente mude. Então, sabe o que vamos fazer? Vamos aprender a lição logo e vamos seguir adiante. Que Ele não tem interesse em ficar colocando peso e cruz em cima da gente. Não é isso o papel dele. E o povo aqui havia aprendido uma lição? Não. Deus permitiu aquela fome, morreu um monte de gente. Mais uma vez, 3 anos ninguém, nem ligou. Quando finalmente foram buscar a Deus, Deus falou o que tinham que fazer, qual era o problema, eles trataram, Deus tirou o peso, né? Aquela fome, não teve mais fome, a fome foi embora, tem comida para todo mundo, foi uma maravilha, mas parece que o povo voltou, deu um passo para frente e 3 passos para trás, voltou aos seus velhos caminhos. Aqui Deus fala, e a ira do Senhor se tornou, ou seja, voltou. Então não vamos ser teimosos e fazer com o povo de Israel. Não vamos ser teimosos e ficar nos gloriando, achando que nós devemos ser fortes e resilientes e provar o quão espiritual nós somos, aguentando essa carga. Não é para isso que Deus está mandando a dificuldade. Tá? Então, a gente vê que Davi, na realidade, depois da fome, no capítulo 22, a gente vê que Davi teve aquela batalha com os filisteus, ele escreveu aquele cântico, em que ele exaltava Deus, ele louvava a Deus. Davi. E o povo? O povo estava indo em direção oposta. O povo voltou aos seus velhos caminhos. Então, Davi fez o que devia fazer da parte dele. Mas lembrando que ele era o rei. Ele era o líder. E como tal, ele estava de bem com Deus. Mas ele não estava de olho no povo.
E ele respondia pelo povo também, porque era o rei da nação de Israel. Moral da história: se Deus lhe traz disciplina, aprenda, porque senão você vai sofrer em vão. Vamos passar por toda aquela confusão por nada. Bom, já que a gente fez algo de errado e Deus vai tratar com a gente, vamos aprender para a gente não voltar a passar pela mesma coisa. E não ficar repetindo, porque com cada repetição a disciplina fica mais severa. A cada repetição, lembre que a disciplina é algo que Deus nos dá. Isso conta naquela equação: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus disciplina você 30 vezes pela mesma coisa, Ele vai cobrar muito mais do que alguém que Deus disciplinou só 2 vezes pelaquela mesma coisa. Porque foi dado muito para você. Quando Deus disciplina, Ele está dando do seu amor, do seu tempo, do seu cuidado, do seu carinho. Então, aquilo entra na equação de que muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais vezes a gente repete a lição, pior fica as consequências. Então, vamos aprender da primeira vez. E o que acontece é que o crente acomodado, ele faz isso, ele se recusa a aprender porque está acomodado, então ele se posiciona, ele se coloca num local onde Deus vai trazer disciplina na vida dele. Alguns exemplos aqui de um crente acomodado. Por exemplo, ele ouve as mensagens aqui na igreja ou gravadas, transmitidas, tal coisa, lê a Bíblia, mas ele não muda nada. Entra por aqui e sai por aqui. Foi dado para ele? Foi. Desceu alguma coisa para o coração? Não. Entrou de um lado, saiu pelo outro. O que ele é? É acomodado. Ele sabe, mas não age. Se acomodou. O resultado é isso, é que Deus vai cobrar isso de você. Ah, já sei, pastor, então não vou ouvir mensagem nenhuma, vou sair para a igreja, vou tapar os ouvidos, não vou ler a Bíblia, porque... Não, também esse não é o caminho, porque você vai estar errando agora do outro lado da moeda. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então o crente que lê a Bíblia, ouve mensagens e segue do mesmo jeito de antes, então ele está complacente. Veja bem, a igreja é para ser uma máquina de transformar vidas. E se a sua vida não está sendo transformada, o problema não é com a igreja. Entenda? Quando eu falo igreja, eu não estou falando a placa, o prédio, ou a mim. Não. A igreja, como uma entidade espiritual, como o corpo de Cristo, é uma máquina para a transformação de seres humanos que foram salvos. Foram transformados espiritualmente e Deus quer transformar também o seu coração. Transformar o seu caráter, transformar o seu modo de pensar, de agir, de se comportar. E se isso não está acontecendo, o problema não é com Deus. E o problema não é com a igreja. Agora, a não ser que você vá para uma igreja dessas que é igreja com I bem minúsculo, tá? Mas uma igreja bíblica, que segue a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, aí o problema está conosco, temos que ter muito, muito cuidado disso. Então, nós precisamos mudar a nossa atitude em relação a problemas, em relação a provações. Tá? A nossa atitude não deve ser: eu aguento, eu dou um jeito, eu me arranjo. Não. Nosso propósito deve ser: Deus, qual o seu propósito? Qual a sua vontade nisso tudo? Porque a meta, o alvo é que mudarmos para o melhor. E não a gente ficar dando uma de herói. Tá? Muito bem, olhe comigo para 1 Coríntios 13. Eu quero dar um exemplo aqui de como Deus prova a cada um de nós para nos mudar. E o valor da prova está não em ser provado, mas em ser transformado. Sabe, o povo de Israel, durante 3 anos, no capítulo anterior, 20 e 21, não lembro direito, mas eles aguentaram a fome por 3 anos. Por 3 anos. Por 3 anos eles aguentaram e suplicaram. Não, nós vamos aguentar. Não foram para Deus, não questionaram Deus, não questionaram assim.
simplesmente fizeram e aguentaram 3 anos de fome. Adiantou de quê? Nada, morreu um monte de gente. Prejuízo enorme, mas eles aguentaram. Era esse o propósito de Deus? Não, não era. Não era. Então, se alguém tivesse buscado a Deus naquela época, será que a fome teria durado 3 anos? Será que se alguém, depois de uma semana, falasse, Deus, qual é o problema? E Deus falasse, não teria sido abreviado, em vez de 3 anos, 3 semanas, ou 3 meses, ou 3 dias? Mas não, eles aguentaram. Eles não pensaram em fazer uma introspecção, eles não pensaram em se questionar, buscar a Deus, eles aguentaram. Não faça isso. Se Deus está trazendo provação, tribulação, problemas, dificuldades na sua vida, é para a gente mudar e não ficar, eu aguento. Porque foi isso que o povo fez. E só para demonstrar aqui, que às vezes a gente sofre desnecessariamente. Nós padecemos mais do que é necessário, preciso ou foi planejado. Por quê? Porque a gente, em vez de mudar, a gente faz careta e aguenta. Aí tapa os olhos, tapa o ouvido e se lança assim, seja o que Deus quiser. Não, gente, a aprovação não é para isso. E só para você ver uma coisa, aqui, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que, veja só, aqui Paulo está colocando, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, então aqui tem uma condição. Tá? Veja essa condição como sendo uma transformação. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Qual o contraste aqui? Aqui é o contraste de alguém que fala um monte de línguas, fluentemente. Mas se eu não tenho amor, eu sou como um sino que faz din, din. Eu não tenho um vocábulo de centenas de milhares de palavras porque eu sei falar um monte de língua. Não, eu só tenho uma palavra, um som. Din, talvez um dom. Mas pronto, é um sino. Din, dom, acabou. Então, veja bem, mesmo que eu fale todas as línguas, se não tiver amor, é um din, dom. E continua, versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, isso que é fé, e não tivesse amor, qual o resultado? Nada seria. 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Gente, do mesmo jeito, você pode passar por a pior situação, as piores dificuldades, carregar mais pesada a cruz, descer ao vale mais profundo e obscuro, mas não houve mudança, de nada me adiantou, de nada lhe aproveita, é um grande din-dom, não serviu de nada. A tribulação, a dificuldade só tem valor no que ela nos transforma. E se nós vamos ficar teimosamente se recusando a mudar, a buscar a Deus, então vai acontecer aqui. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. A ira do Senhor vai voltar a se acender contra cada um de nós. Mas Deus, você está me beliscando já há 30 anos. E você não aprende. Deus, você tomou um cascudo já, e você não aprende. Se aprendesse, o beliscão passava, o cascudo parava. Lembra a fome? Durou 3 anos. Quando trataram, a fome fez o quê? Foi embora. Só que não aprenderam. Voltaram aos seus caminhos, Deus voltou a se irar, agora morreu 70 mil. Muito triste, mas é uma realidade. O povo ficou acomodado porque Davi ficou acomodado. Porque Davi era o rei. Ele, pessoalmente, não, mas ele para com o povo ficou acomodado. Lembrando que Davi teve culpa? Davi demorou 3 anos para buscar a Deus em relação à fome.
Então ele também tinha a sua parcela. Então vamos buscar primeiro a Deus nos primeiros sinais de tribulação. Nos primeiros sinais de dificuldade, na primeira fumaça que a gente vê. Vamos buscar a Deus. Vamos nos autoexaminar, vamos buscar a face de Deus e vamos perguntar a Deus, ok, o que você quer disso? O que você quer que eu mude? Porque senão, gente, se a gente falar, isso é besteira, eu já aguento. Eu já aguentei coisas piores. Essa cruz eu carrego. Essa atitude vai só fazer o quê? Ó? Deus vai aumentar a fornalha da provação. Só isso. Só isso. Eu lembro quando quando as minhas eram pequenas, e é claro, eu não vou falar quem era, mas ou foi a Gabriela ou foi a Michele, né? Mas eu não vou por motivos de poupar qualquer constrangimento. Mas eu tinha uma filha tinha duas filhas, mas uma era assim. As duas erravam. Quando eu disciplinava uma, ela aprendia na hora, aceitava. Uma lapada era suficiente. Aí eu tinha uma outra filha. Essa filha não aprendia. Não submetia, não aceitava. Às vezes 3 não era suficiente, tinha que ter um descanso para começar tudo de novo e... Sabe o que é isso? É o que o povo de Israel estava fazendo. Eles levaram uma lapada com a fome, não aprenderam. Agora, tratando aqui como uma nação, estamos falando de anos à parte, aquela coisa toda, mas essencialmente o que aconteceu foi isso. Eles poderiam ter abreviado a aprovação, e eu e você igualmente, nós podemos abreviar e amenizar a nossa aprovação, se nós tão somente cooperarmos com Deus. Agora, a gente dá o braço a torcer. Se você quer brigar com Deus, adivinha quem vai ganhar? Eu só vou dizer isso, não vamos ser nós. Não vai ser eu nem você. Então, por que brigar com Deus? Sabe, se Deus quer fazer uma obra na sua vida, deixa Ele fazer, coopere com Ele, não vá dar o braço a torcer, porque Ele vai ganhar, gente, Ele vai ganhar, de um modo ou de outro Ele vai ganhar, ou vai ganhar, porque você finalmente, eu espero, um dia a luz vai acender e você vai, então é isso, ou você vai acabar, mas ganhar a gente não vai, nunca, jamais. Então, vamos ter cuidado com isso. Então, Davi foi cuidado de quê? De ser acomodado. Então, não fique acomodado. Não fique acomodado. Segunda coisa, olha no versículo 1 mais uma vez. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. E uma outra coisa hoje, a última de hoje, rapidinho. Versículo 1. E aí o Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Aqui Davi foi culpado, primeiramente, de acomodação, né? Foi acomodado, complacência. Aqui estamos vendo que ele foi culpado de ser orgulhoso. Orgulho. Do comodismo, da complacência, o pecado escalou para orgulho. E sempre funciona assim, gente. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Qualquer pecado, ele sempre cresce, ele sempre aumenta, ele sempre escala. Você não vai domar, domesticar ou controlar pecado nenhum. Por isso que você não vai ver um drogado viciado que não começou com cigarro, uma cerveja, uma taça de vinho. Começou com bobagem. Começou pouquinho. Mas está aqui, eu só tomo uma taça de vinho no Natal. Natal e Páscoa, aí Natal, Páscoa e São João, Natal, Páscoa, São João, aniversário, aí Natal, Páscoa, São João, aniversário, e toda vez que alguém oferece, aí é todo final de semana, daqui a pouco, escala, você não controla. Coisa pequena.
Ladrão não assalta banco da primeira vez, ele vai roubando uma coisa aqui, uma coisa ali. Geralmente rouba dentro de casa, rouba do irmão, rouba da irmã, rouba da mãe, rouba do pai. Rouba a casa dos amigos. Aí depois começa a roubar a casa dos outros. Daqui a pouco está na rua, está nos ônibus, está atrás de uma moto. É a coisa escala, gente. Não, sabe, ninguém começa pegando pesado. É a mesma coisa aqui. Começou com o pecado de ficar acomodado, ser acomodado, e logo cresceu. Então qualquer pecado cresce. Por isso que todo pecado é perigoso e pernicioso, porque todo pecado cresce. O diabo e a carne nos dão a impressão de que a gente pode controlar. Não, está sob controle. Não está sob controle. E você é tonto se você acha que está. E se você for honesto e parar, e analisar e traçar a sua vida, você vai ver que não está sob controle. Nosso coração é o quê? Perverso, mal, enganoso, quem o conhecerá. Então o diabo tem um aliado aqui dentro, ó. Então ele está por fora, o coração está por dentro, e você está achando, estou sob controle. Não está sob controle. Não está. Você pensa que está, mas não está. Tá? Então, eu vou ler agora, abram suas Bíblias para Jeremias 17. Esse episódio que eu vou mencionar agora, ele ocorreu 400 anos depois de Davi. Veja só, 400 anos depois de Davi. Lembrando que estamos lidando com a nação de Israel. Nós lemos aqui que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Então, aqui ele está tratando da nação de Israel. Então, eu entendo que 400 anos depois de Davi, não estamos falando das mesmas pessoas, mas estamos falando da mesma nação. E essa mesma nação, mesmo composta por pessoas diferentes, depois de 4 séculos, ela tem as mesmas características, porque os pais influenciam os filhos e a coisa vai se perpetuando. Então, pessoas diferentes, mesma nação, mesma direção, mesmo problema. Tá? Mas esse episódio ilustra bem o que estamos fazendo aqui. 400 anos depois disso, Deus avisou o povo de Israel, falou, olha, vocês andam pisando na bola, sendo rebeldes, desobedientes, e agora vai acontecer o seguinte, eu vou mandar Nabucodonosor, o babilônio, ele vai vir e vai capturar vocês tudinho e vai levar vocês exilados para a Babilônia. Vão. Ou seja, aceitem a disciplina. Veja só, começou com 3 anos de fome. Passou algumas décadas, agora 70 pessoas morreram. Passaram 400 anos. E Deus falou, olha, chegou um ponto, sabe uma coisa, eu vou acabar com a nação, vocês vão todos ser levados para a Babilônia, ou a maioria de vocês. Israel vai ficar quase que abandonada, a cidade vai ficar quase que destruída, sem muralha, e vocês vão tudo para a Babilônia. Aceitem o castigo, aceitem a disciplina. O povo falou o quê? De jeito nenhum. Tinha até profeta que dizia, não, Deus não está dizendo isso. Do mesmo jeito que tem hoje, muito pastor por aí, dizendo coisa que Deus não está dizendo. Pois é, não é nada de novo, gente, já tinha naquela época. Mas Deus mandou eles se submeterem e irem. Falou, olha, ele não vai matar ninguém se vocês se submeterem. Eu não quero que ninguém morra se submeterem. Jeremias teve um ministério muito infeliz em que a mensagem dele era, não tem esperança. O fim chegou. As lapadas estão vindo. Não adianta chorar. Agora não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Vamos para o exílio. Essa foi a mensagem que Deus deu para Jeremias. E o povo não aceitou. Inclusive o segundo livro de Jeremias, chamado Lamentações, é justamente isso. Por que Lamentações? Porque Jeremias viu o que aconteceu quando o povo se recusou a aceitar a disciplina de Deus. Houve um massacre, o sangue corria como um rio nas ruas, porque o povo se recusou, aí morreu muita gente. E acabaram indo a asilo do mesmo jeito. Ou seja, tentaram brigar contra Deus, deram um braço a torcer, quem perdeu? Eles. Morreu um monte de gente, morreu criança, morreu mulher, morreu inocente, morreu um monte de gente. Por quê? Porque Deus não, o povo se recusou a se submeter. Então, Deus avisou do cativeiro, pela mão de Nabucodonosor, e o povo, não vou, tô nem aí, não quero saber. Avisou o povo a se renderem, o povo não se rendeu. Qual é o problema?
orgulho. Orgulho. Eles não aceitaram a pronúncia da disciplina de Deus. Então Deus, outra coisa, eles confiavam, achavam que eles e as nações vizinhas iam conseguir derrotar os babilônios. Não conseguiram. Eles tentaram pagar as nações vizinhas para vir ajudá-los a derrotar Nabucodonosor. Eles estavam confiando na força deles. E por causa disso, Deus, ele deu uma maldição pela boca do profeta Jeremias. Jeremias 17, olha o versículo 5 que fala. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa expressão, confia no homem e faz da carne o seu braço, está dizendo aquele que confia na força humana, no poder humano. As pessoas estavam confiando nos exércitos para se livrarem da disciplina de Deus. E quando você confia na carne, na força do braço, no ser humano, nos seus recursos, na sua inteligência, no seu pensamento, enfim, quando você confia em qualquer coisa que não seja Deus, o que acontece é isso. E aparta o seu coração do Senhor. Isso é o que aconteceu com Davi. Davi mandou contar o povo para que ele soubesse o número do povo. Por quê? Porque ele estava querendo saber o quão forte, quão poderoso ele era. Ele queria saber o tamanho do povo, o tamanho do exército. E ao passo que ele estava colocando a confiança no homem, nos seus homens, colocando a confiança, ele estava fazendo da carne o seu braço, ou seja, da carne a sua força. O coração dele se apartou do Senhor. Uma consequência natural do comodismo é orgulho. Primeiro você se acomoda. Deus está trabalhando na sua vida, falando para você e você... Logo após essa atitude vem orgulho. É quando você sabe mais do que Deus, você confia em você confia nos seus planos, nos seus desígnios, na sua força, na sua capacidade, e não em Deus. Tudo começou com o comodismo. Aí o perigo de você ficar acomodado. O povo disse, Babilônia, vamos não, nós vamos aguentar. Eles vão vir, vão cercar a cidade. Naquela época se fazia isso, cercava a cidade, e às vezes o cerco demorava anos. Anos. E durante aquele cerco ninguém entrava, ninguém saía, nada entrava, nada saía. Muitas vezes passavam a cometer canibalismo. Eles comiam os animais. Tudo que tinha, cavalo, rato, gato, o que tinha virava comida. Anos nessa história. Não entra, não sai nada, ninguém. Eles disseram, nós aguenta. Nós é forte. Vamos conseguir. Nós damos um jeito. Deram? Não. Morreu de monte. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Por causa do comodismo. O comodismo gera orgulho. Sempre. Sempre. Logo após o comodismo, o orgulho vem, bater na porta. E o que Davi fez foi, ele mandar contar quantas pessoas haviam no seu reino, para saber o seu poderio, para saber a sua força. Ele estava fazendo da carne o seu braço. E Deus não gostou muito disso. Então, o resultado de tudo isso foi o quê? Foi que Deus deu uma escolha para ele de maldição. Escolha a sua maldição. Você quer os seus inimigos, você quer doença, você quer fome. Poxa. Semana passada nós vimos isso. Davi chegou num ponto, rapidinho, devido ao muito sedado. Mas rapidinho, a coisa chega num ponto onde você não tem escolha que presta. Você tem que escolher o menos mal de tudo isso. E o que parece ser uma pequena falha aos nossos olhos, contar o povo,
era algo seríssimo para alguém da estatura espiritual de Davi. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos que estar ciente disso. Então, o pecado, o comodismo e o orgulho caminham de mão dadas, os dois. Não sejamos nós culpados nem de um e nem do outro. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua palavra.